Primeiramente, né, sejam todas bem-vindas. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. É um momento assim muito importante. Eu sei que a gente não fala muito sobre esses assuntos, né, principalmente na faculdade, quando a gente está no período de formação ali, até após a faculdade, dificilmente a gente tem aí aula sobre marketing nutricional, sobre visitas online, como que funciona a empresa de saudabilidade. Então, o contexto, né, de criar esse workshop é exatamente para trazer essa experiência que eu tive e tenho, né, nesse mercado de marketing nutricional e trazer esse conhecimento aí para vocês, tá? E aí, como que vai funcionar? Primeiro eu vou contar um pouquinho, né, de quem eu sou, quem a gente é, como que funciona aí a nossa empresa. Deixa eu só colocar aqui. E aí, vou trazer um pouquinho para vocês me conhecerem no detalhe. Eu sei que tem algumas pessoas que eu acabo falando no LinkedIn, outras são novas por aqui, então é legal que vocês conseguem me conhecer aí um pouquinho da minha trajetória, tá? Depois eu vou trazer um pouquinho da introdução do marketing nutricional. Algumas pessoas, né, que se inscreveram aqui no workshop já têm o conhecimento e até mesmo já trabalham na área de marketing nutricional, atende empresas, mas eu gosto de trazer um pouco dessa introdução, desse review aí, para que vocês conheçam no detalhe como que funciona, o que que é, que eu sei que tem muita gente que desconhece aí um pouco desse mundo, tá? Depois, eu vou trazer um pouquinho das áreas de atuação. Então, onde nós profissionais podemos atuar dentro do marketing nutricional para que também vocês tenham esse conhecimento, né? E fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar todo o material que eu compartilhar aqui. Então, depois também vai ter um mapa mental para vocês entenderem como funciona na prática, tá? Para ficar até mais fácil de vocês entenderem aí visualmente falando, tá bom? Depois também eu vou trazer um pouquinho da importância dos nutricionistas na indústria de alimentos, conforme as tendências de mercado. Então, eu coloquei algumas pesquisas que hoje tem dentro da Mintel, dentro da Euromonitor, que eu vou falar um pouquinho para vocês. O passo a passo das visitas, então, como funciona isso dentro dos bastidores aí. Algumas de vocês, com certeza, já devem ter participado de visitas com algumas marcas, principalmente quem é nutricionista clínica, conhece aí como que funciona, mas vou trazer um pouquinho de como que funciona por trás, antes mesmo da gente fazer essa captação de nutricionistas e realizar ali a visita, tá? No final, gente, a gente vai ter aí o Tira Dúvidas, então eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, anotem as coisas, porque a gente consegue aí ter essa interação e eu realmente consegui auxiliar vocês aqui dentro do workshop, tá? E por último, né, e não menos importante, eu vou fazer o lançamento do meu curso de marketing nutricional. Então, eu quero já deixar, né, isso alinhado com vocês, para que vocês saibam que agora a gente vai ter esse produto que é muito importante que vocês conheçam e saibam que, assim, hoje, infelizmente, a gente não tem no mercado, né, pessoas ou profissionais da saúde, nutricionistas, que trazem esse conhecimento da parte de marketing nutricional na prática. Então, a ideia, né, de montar esse curso é fazer com que vocês entendam essa área e no futuro, né, o mais próximo aí, principalmente para quem quer migrar para essa área de uma forma mais efetiva, tendo conhecimento, porque quando eu migrei para essa área, não tinha ninguém falando sobre e foi um super sofrimento, mas aí eu vou contar para vocês aí mais para frente, tá? Nossa trajetória, ela exige um tempo. Então, pessoas que formaram agora ou que estavam trabalhando em uma área específica, seja clínico ou one, eu vi que tem várias nutris aí de muitas áreas diferentes, ou que acabou de formar, que vocês também não se cobrem, né? Nossa, eu já tenho que ter resultado rápido, eu já tenho que arrumar um trabalho rápido, e às vezes não é assim que funciona, e a gente sabe que o mercado da nutrição tem os seus prós e contras, então eu quero trazer aí um pouquinho da história para que vocês se inspirem também, tá? Mas, quando eu saí da faculdade, né, há 6 anos atrás, a minha primeira ideia foi entender sobre pessoas. E por que que eu falo sobre isso, né? E por isso que eu escolhi a minha pós-graduação em comportamento humano e alimentar. Na época, quando eu atendia nas clínicas, né, isso eu estava no meu último período, e a gente sabe, né, que tem aquele tanto de estágio, tem aquele tanto de coisa que a gente tem que fazer, e a nossa sensação assim, nossa, mas por que que o paciente não faz o que eu estou colocando ali no plano? E aí eu fiquei tão intrigada com isso, e eu ficava muito frustrada, porque eu falei assim, gente, não é possível. Eu monto lá o negócio bonitinho, o plano alimentar, com todas as questões que ele precisa, tendo aquele zelo e aquele cuidado com os alimentos que faz mais sentido ali para o paciente,
Só que ainda assim, eu não conseguia entender o que o paciente queria, eu não conseguia entender como mudar ali o comportamento dele de fato. E aí, na época, eu acabei entrando no NEOTA, que na minha cidade, né, é um núcleo de assistência de apoio para transtorno alimentar, pessoas com obesidade. E aí, ali, né, principalmente na parte de transtornos alimentares, eu vi que tinha uma condução diferente da nutrição, que era muito mais para essa linha de comportamento humano, né? Então, entender os comportamentos das pessoas e o que estava por trás. E eu falei assim, bom, é isso que eu quero fazer. Na época, não tinha nenhuma pós-graduação nessa área, e tinha uma só, e aí, assim, foi realmente um achado, e aí a gente conseguiu montar uma turma próxima da minha cidade, que na época tinha que ir para São Paulo, enfim, né, isso é um papo para outro momento, mas foi, assim, uma autodescoberta. Então, essa pós-graduação, ela me trouxe muito conhecimento, não só sobre o paciente, mas também sobre um autoconhecimento de mim mesma, porque a gente tinha aulas com psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, então foi bem legal, assim, que a gente conseguiu ter essa visão muito mais aprofundada além da comida. E aí foi nesse momento que eu entendi, o nutricionista não trabalha com alimento, ele trabalha com pessoas. E aí sim, né, começou a minha trajetória aí de experiência em consultório, depois também eu comecei a trabalhar em creches, eu atendi em creches por um bom período, antes da pandemia, então também trabalhei com crianças e na parte de UAM, porque na creche eu fazia as duas coisas, né? Eu era responsável técnica também, então eu acabava fazendo aulas ali para as crianças, né? E também fazia a parte de UAM, né? Atendia ali a cozinha, as duas cozinhas em duas creches diferentes. Depois, eu acabei tendo uma experiência também com um lar de idosos, então também peguei um pouco dessa trajetória, atendi ali pacientes em um lar de idoso, que foi incrível, foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente consegue ver um outro lado da nutrição, e acabou que eu via as duas coisas, né? Tanto ali crianças, que é um mundo à parte, a gente tem que ser lúdico, criativo, e também com os idosos, que já era uma outra pegada, né? Que a pessoa já tinha vivido muito, já tinha passado por muitas experiências, e ali eu conseguia ouvir esse outro lado, que era a experiência vivida, né? Então, realmente foi muito bacana que eu tive essas duas experiências em si. Depois, gente, depois de toda essa trajetória, eu experimentei e conheci o marketing nutricional. Então, como foi esse conhecimento dentro dessa área, né? Na época, tinha algumas pessoas que eu conhecia que trabalhavam em empresas. Eu achava muito interessante. Eu falei assim, gente, como será, né? Que é trabalhar em empresa? Como que essas nutricionistas conseguiram? Como que elas fazem? E eu comecei a investigar, né? Mas uma amiga minha, até que é próxima, que estudou comigo, ela começou a trabalhar, né, na Flormel, no caso, que foi uma das empresas que eu trabalhei. E ela falou assim: Nossa, Andressa, é assim, funciona desse jeito. E eu falei assim: Nossa, bacana, né? Eu participava já de muito evento da Flormel, participava de algumas pesquisas que eles faziam com o consumidor, com nutricionistas. Como a Flormel é de Franca, que é da cidade onde eu morava, então eu acabava ficando muito próximo da empresa ali, né? Então eu conhecia e sabia de muitas coisas ali da empresa por conta disso. E aí, nisso, dessa curiosidade, eu comecei a trabalhar em uma loja de produto natural, e lá eles precisavam de uma nutricionista que fizesse o atendimento ali, tanto dos clientes, mas que explicasse o benefício dos alimentos, né? Então, eu já comecei a ter esse conhecimento ali de marketing nutricional, comecei a entender sobre marketing, e aí até quando eu atendi em consultório, eu criei um curso online para atender as pessoas. Então, tudo isso foi me moldando para ter um conhecimento sobre marketing. Comecei a estudar sobre isso, ler livros, enfim. Então, foi todo um processo aí. E aí, chegou nessa fase, né, toda, surgiu uma oportunidade dentro da Flormel. Nessa oportunidade, eu estava trabalhando em outro lugar, eu trabalhava em uma clínica, só que, na verdade, antes de trabalhar nessa clínica, eu tive uma experiência chamava Nutribi, né? Então, eles contratavam nutricionistas, mas no modelo de PJ. Então, a Flormel meio que criou um projeto para nutricionistas. Não sei se alguém aqui já participou desse projeto. Mas aí, você mandava um vídeo e eles selecionavam os nutricionistas que iam ser meio que propagandista deles. Só que na época eu mandei, só que eu não fui selecionada. Mas eu falei assim, gente, eu não vou desistir, né? É uma coisa que eu quero. E aí eu tentei de novo, continuei relacionamento ali com a marca, porque realmente eu era fã deles.
E nesse processo, surgiu uma oportunidade quando eu estava dentro dessa clínica, igual eu mencionei para vocês anteriormente. Nessa clínica, eu falei assim, bom, eu vou fazer a entrevista, tudo, mas vamos ver, né? Eu fui com a expectativa um pouco mais baixa para não me frustrar. E nisso, gente, eu acabei passando pelo processo seletivo, fiz toda a trajetória ali que eles pediam, né, para entrar para a empresa. E aí, assim, foi incrível. Lá dentro, eu vi que eu me descobri. Eu falei assim, nossa, existe um mundo à parte da nutrição. E que eu achava que eu tinha que ficar só no que eu tinha aprendido na faculdade. E não era isso, né? Então, eu comecei a entender que existia realmente outras possibilidades. E aí, nisso, eu entrei como com um cargo ali um pouco mais baixo, né? Eu não era analista, eu era assistente de marketing nutricional. Então, eu entrei como assistente, e aí eu tinha tanta paixão por aquilo, né? Que eu fui realmente fazendo vários projetos, eu fui entendendo a questão de marketing, fui estudando, entendendo sobre mídias sociais. Então, acabou que eu entrei na parte de social media, que é a criação de conteúdo estratégico nas redes sociais. Comecei a fazer estratégia com nutricionistas, então tinha a parte de e-mail marketing, a gente já fez até conexão com mais de 30 mil nutricionistas, fazia visitas com esses profissionais no modo online, mas também treinamento com vendedor, distribuidor. E aí, nisso, gente, eu viajei o Brasil inteiro por conta dessa profissão, né? E nisso, né, subi de cargo, virei analista de marketing e também fazia parte de pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora. E para quem quer, por isso que eu falo, né? Eu mostro essa trajetória para que vocês não desistam. Às vezes vocês estão numa área hoje que não tem nada a ver com marketing nutricional, mas isso não dita como vai ser o futuro. O que dita é realmente vocês estudarem, se aprimorarem, que uma hora a oportunidade vai vir. E por isso que eu estou fazendo esse workshop, porque na época que eu tive interesse, não tinha profissionais falando sobre isso, não tinha quem eu pedir ajuda e falar assim, olha, fulana, como funciona? Como que você fez? E aí, realmente, eu quis fazer isso para ajudar vocês da melhor forma possível, e por isso que eu quero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos, para que realmente eu consiga ajudar e auxiliar vocês nessa trajetória, tá? Bom, hoje, atualmente, né, para finalizar aí essa minha trajetória na nutrição, eu sou sócia e fundadora do Nutri Fora da Caixa, então eu vi que tinha uma oportunidade de auxiliar nutricionistas e empresas, né? Então, hoje, só para vocês entenderem um pouquinho o que é o Nutri Fora da Caixa, eu trouxe para vocês aí terem esse conhecimento, né? Hoje a minha empresa, ela nasceu para unir a nutrição junto com o marketing, mas de um jeito mais estratégico, né? Então, a ideia é que vocês, profissionais da saúde, e eu também me incluo nessa, né? A gente cele essa parceria com as marcas para que, porque muitos nutricionistas e muitas empresas não sabem como unificar isso. Apesar de estar cada vez mais sendo conhecido o marketing nutricional, principalmente para quem trabalha em empresa, ainda assim eu chamo de oceano azul, né? Então a gente sabe que tem muitos poucos profissionais nessa área e também tem muitas empresas que não sabem que podem ter um nutricionista ali como aliado. Então, é realmente fazer essa unificação para que a gente conduza tudo isso de forma ética, tendo resultado tanto para os profissionais, mas também para a empresa ali, tá? Então, hoje, o Nutri Fora da Caixa, ele é exatamente capacitar e treinar os profissionais para falar sobre os produtos das marcas de um jeito mais ético, de um jeito estratégico, obviamente com uma questão científica também por trás, e assim gerar mais credibilidade e um relacionamento com os consumidores em si. Porque a gente sabe que o nutricionista traz essa confiança para o consumidor. Então, para as empresas, isso é muito importante, tá? E aí, para trazer para vocês de uma forma um pouco mais lúdica, o Nutri Fora da Caixa, ele se conecta dessa forma. Então, a gente tem o B2P, para quem não sabe o que é um B2P, é o profissional. Então, business to business, que a gente chama quando é empresa, e aqui no P é o profissional. Então, a gente conecta profissional com as empresas, que é o B2B, e também com o B2C, que são os clientes. Então, a gente faz essa ponte, né, entre os profissionais, a empresa e o cliente final, que é o consumidor, tá? Então, hoje, o Nutri Fora da Caixa é isso aqui. Esse é o nosso ecossistema para vocês conhecerem aí um pouquinho melhor.
Bom, agora, entrando na parte de marketing nutricional, que é o que vocês vieram buscar aqui, até aí alguma dúvida? Estão tranquilas? O áudio está bom? Confirmem para mim, falem aí, está tudo ok? Tudo ok. Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, o marketing nutricional, ele tem algumas vertentes, né? E eu gosto de trazer essa definição, porque quando a gente procura no Google, não tem uma definição muito clara do que é o marketing nutricional, né? E aí, eu acho que essa definição, ela traz e sela isso muito bem, que ela é a integração das ciências da nutrição com a estratégia de marketing para promover alimentos saudáveis e estilo de vida. E por que eu trago um pouco dessa questão da definição? Quando a gente fala de marketing nutricional, hoje a gente vê muitas pessoas, né, e muitos profissionais falando de marketing nutricional, mas com um viés em redes sociais. E não que isso não seja um marketing nutricional, tá? Mas o marketing nutricional, ele engloba tudo isso. Então, é quando você transmite o seu conhecimento, que é a nutrição, que é a nossa expertise, e disso vocês conseguem fazer essa conexão junto com o marketing. A gente consegue comunicar com o consumidor de uma forma mais clara, de uma forma mais precisa, trazendo ali de uma forma mais lúdica, sem ser o famoso nutricionês, né? Então a gente tem que comunicar com as pessoas de um jeito mais leve, sem ficar, às vezes, falando de um jeito muito técnico, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tende a achar que para passar autoridade, a gente tem que falar muito difícil. E é totalmente ao contrário. Para a gente passar credibilidade para as pessoas e para que as pessoas se conectem com a gente precisa explicar de um jeito mais lúdico, mais simples, que assim as pessoas vão conectar com o que a gente está falando. Então, a definição de marketing nutricional é literalmente fazer essa integração com a ciência da nutrição e a estratégia de marketing, promovendo o que é mais importante, né? Que é a saudabilidade e o estilo de vida, tá? Então, a importância desse crescimento, né? Eu quis trazer também esse ponto, é que cada vez mais o mercado de produtos saudáveis tem uma demanda de profissionais qualificados, né? Então, infelizmente, a gente não foi treinado na faculdade a aprender a comunicação, a aprender como que eu vou vender, né? Como que eu vou me vender. Até esses dias para trás eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, né? A gente tem um pouco de medo, de vergonha. Parece que o nutricionista ele tem que ser como que eu vou explicar essa palavra, né? Ele tem que ser ali como se fosse um santo, né? Ele tem que ajudar as pessoas, ele só tem que ajudar. Não, o nutricionista está ali para ajudar. Até uma coisa engraçada é que a área da saúde, eu acho que tem muito isso, infelizmente, né? Ah, não, o profissional, ele tem que praticamente quase dar de graça as coisas para que realmente as pessoas veem valor. Mas não é assim. A gente acha que o nosso trabalho é uma doação, mas não, a gente precisa de uma troca, né? E a gente precisa de profissionais qualificados que saibam comunicar, que saibam entender sobre a ciência dos alimentos. E o nutricionista, ele tem essa capacidade, essa expertise de saber sobre os alimentos. E as empresas prezam muito por isso. Só que a gente, por não aprender isso, às vezes a gente não valoriza esses pontos que nós temos, que vai ajudar muito na parte de marketing, tá? E aí, qual que é o papel do nutricionista dentro do marketing nutricional? A parte de consultoria, então ele vai auxiliar muitos profissionais aí da área de marketing, muitos profissionais na área também de P&D, então o nutricionista consegue atender nas indústrias de várias formas, né? Na parte de educação, promoção de práticas alimentares saudáveis. Então, a gente consegue englobar tudo isso. O nosso papel como nutricionista é ser praticamente um educador, né? E fazer essa promoção. E por isso que eu sempre falo, né? Quando a gente vai trabalhar com uma empresa, a gente tem que ter em mente que eu preciso acreditar naquele produto, eu preciso já ser um consumidor, eu preciso olhar para aquela marca e falar assim, caramba, eu me conecto com ela. Porque não adianta. Se você entra em uma empresa em que você não acredita, dificilmente você vai conseguir educar e você vai conseguir trazer essa promoção de saúde, né? Então, esse é o papel aí do nutricionista dentro do marketing nutricional, tá bom? E aí, trazendo um pouquinho também das áreas, é um ponto que muitas nutricionistas têm dúvidas, então também quis trazer aí as áreas que o nutricionista pode atuar dentro do marketing nutricional em uma indústria ou uma empresa, tá? Primeiro, desenvolvimento de materiais educativos. Então, a gente tem um papel muito fundamental, porque, infelizmente, né, infelizmente não é nem o papel das pessoas que trabalham somente com marketing. Eles não sabem da questão ética.
eles não sabem como comunicar o produto de um jeito em que valoriza o produto, mas trazendo a ciência, para não ficar aquele marketing enganoso, sabe? Então, assim, a gente tem esse papel de trazer essa consciência para eles também, porque eles não são inseridos nesse meio, né? Então, é muito importante a gente desenvolver esses materiais educativos. Obviamente, o pessoal do marketing, né, que realmente só trabalha com isso e formou nisso, eles vão dar ali a cara deles e vai auxiliar absurdamente. Eles mudam uma palavra e já conseguem, assim, mudar todo o material. Só que a gente vai fazer essa comunicação de um jeito muito mais assertivo, de um jeito muito mais verdadeiro. Então, o nosso papel é fazer esse desenvolvimento de materiais educativos, tá? Outra questão, participação de eventos e feiras, né? Então, o nutricionista pode atuar dentro dessa área, fazendo ali, não sei se vocês já foram em Naturaltech, se vocês já foram em eventos, até está tendo um agora que é a Fit Salt, né? Que fala sobre ali alimentos, ingredientes, né? Principalmente. E essas feiras, o nutricionista pode colaborar muito, né, com as marcas, porque ele vai trazer um conhecimento ali para outros profissionais, porque normalmente nessas feiras e eventos até de nutrição, tem muito stand, né? Tem muitas marcas expondo e provavelmente vocês já devem ter visto, né? Que tem um profissional que fica ali falando dos produtos. Então, vocês podem atuar dentro dessa área também, tá? A parte de treinamento de produtos. O treinamento, gente, ele pode ser executado seja com vendedores, distribuidores, que são as empresas que distribuem os produtos para os supermercados. Então, esses são os distribuidores aí que têm parceria com essas marcas específicas. Então, vocês conseguem fazer esse treinamento mais aprofundado com eles, que é algo que eu fazia dentro da Flormel. Então, eu treinava ali os vendedores para conseguir vender o produto e eles saberem os diferenciais que a gente tinha ali dentro da marca, tá? Outra questão, criação de conteúdo com embasamento científico, né? Então, a criação de conteúdo, ela é muito importante. A gente sabe que hoje em dia as empresas estão criando conteúdos estratégicos, estão em todas as redes sociais, mas é muito importante que quando a gente fala de alimentos, a gente trazer esse embasamento. Porque não adianta, igual eu falei para vocês e vou sempre repetir, a gente se vincular a marcas em que a gente não acredita e está vendendo uma mentira. A gente não vai conseguir fazer nada. Então, por exemplo, não faz sentido um nutricionista trabalhar numa Coca-Cola da vida, porque não tem como, né? É muito distoante do que a gente prega. Então, por isso que é importante aí vocês entenderem esses pontos, tá? Outro ponto também, visitas técnicas com os profissionais. Então, o nutricionista, ele pode ser também um propagandista, né? Então, pode fazer visita técnica com médicos, pode fazer visita técnica com nutricionistas. Então, a gente também tem esse papel aí dentro do marketing nutricional. Opa, faltou mais um aqui. E também, por último, ali eu coloquei, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento de produto. Aí, esse ponto, gente, quero que fique muito claro para vocês que quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento de produto, eu vou falar essa palavra, mas é literalmente a realidade. Aí o buraco é mais embaixo, tá? Por quê? Quando a gente fala em pesquisa, normalmente tem uma área específica dentro da empresa que vai fazer isso, que é o P&D. O P&D ele faz todo esse processo de desenvolvimento e criação de produtos. Mas o marketing ele também vai estar muito atrelado com essa pesquisa e desenvolvimento, tá? E aí, normalmente, muitos profissionais que trabalham nessa área de pesquisa são engenheiros de alimentos, são pessoas que já têm uma experiência ali nessa parte de pesquisa, mas quando são empresas menores, vocês conseguem também atuar auxiliando nessa parte de pesquisa e desenvolvimento dos produtos. E essa pesquisa, gente, é pesquisa de mercado. Então, entender o consumidor, o que as pessoas estão gostando de consumir, quais são as tendências de mercado atual. Então, tudo isso também pode ser um papel ali do profissional, mas depende da empresa ali e da exigência do cargo que vai exigir quando a gente fala nessa parte de pesquisa e desenvolvimento de produto, tá? Ok. Agora vamos entrar em um ponto muito bacana, que é para vocês entenderem o quanto o papel de vocês é essencial dentro das indústrias de alimentos. Então, assim, isso daqui eu vou trazer até uma parte de pesquisa para que vocês conheçam no detalhe, né, e tenham essa noção do quanto isso vai crescer cada vez mais. Então, eu peguei até uma pesquisa da Mintel, que saiu agora, em 2024, ela está bem fresquinha, saiu se eu não me engano, tem um mês, tá? E aí, gente,
essa pesquisa, e para quem também não conhece a Mintel, né? A Mintel, ela é uma das empresas de pesquisa maiores que tem, né? Tanto a Mintel quanto a Euromonitor. Então, eles são referências nessa área de pesquisa e tendências de mercado, tá? Então, que fique claro aí para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso até encaminhar essa pesquisa para vocês darem uma olhada. Então, ela é bem bacana, ela é bem completa. E todo ano eles soltam, né, essas tendências de mercado aí, que eu acho muito legal de vocês acompanharem, principalmente para quem quer trabalhar nessa parte de marketing nutricional, tá? E aí, eles trouxeram, né, dentro desse review total, a pesquisa ela é bem extensa, tem mais de 20 páginas, mas fiz aí um resumo para vocês entenderem, tá? Vai ser necessário uma comunicação clara para ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre como os alimentos e bebidas processados, né, e ultraprocessados se enquadram dentro das suas dietas. Isso é uma tendência nova. E essa tendência vem do conhecimento, né, que as pessoas estão tendo sobre a importância dos alimentos saudáveis. E eu gosto sempre de dar um exemplo, para quem é mais velho aí, sem falar um pouco da minha idade, né? A gente sabe que antigamente, isso eu tô colocando, gente, sei lá, 7 anos atrás, tá? Não existia gôndolas de supermercado, gôndolas as estantes, né, do mercado. Não existia uma área só de produto saudável. Tinha uma partezinha bem pequenininha onde estava escrito assim, produtos diet. Né? Não sei se vocês lembram dessa época. E aí o produto era bem estranho, bem feio, assim, arremetia muito à doença. Todo mundo passava longe daquilo ali porque ninguém queria ser diabético, porque realmente era uma comunicação muito voltada para pessoas diabéticas. E aí, pessoas que pensavam nessa parte de saudabilidade nem olhava para isso, né? E agora, quando a gente vai no mercado, a gente tem um corredor praticamente inteiro de produto saudável. Só que o que pode acontecer com isso, né? As pessoas vão ficando confusas. Então, elas não sabem o que escolher. Tem tanto produto saudável, alguns, né, a gente sabe que é mascarado ali, mas tem tantos produtos que as pessoas ficam muito confusas e as marcas começaram a sentir essa necessidade de colocar profissionais para explicar sobre isso. E também, a gente que é profissional da saúde, né? A gente que é nutricionista, a gente não tem como ficar longe das marcas. A gente precisa entender essas marcas, entender os produtos e os novos produtos que as marcas estão lançando, porque lá na ponta, e na ponta eu falo no mercado, o nosso paciente em si, ele vai ter essa dúvida. E aí eu preciso treinar esse nutricionista para que ele esteja preparado para quando a dúvida vier ou para indicar um produto em que seja uma necessidade ali do paciente. Então, por isso que eu falo, gente, isso daqui vai crescer cada vez mais. A gente já vê essa crescente, mas daqui para frente, isso vai mudar muito. Até tem o pessoal da Nestlé, da Danone, que está investindo assim pesadíssimo nisso. A gente vê o IoPro, o quanto ele está crescendo. E saiu até recentemente eles falando sobre esse ponto, que eles vão começar a investir muito mais em produto saudável. Então, isso vai crescer cada vez mais. Então, quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Outra questão que eles trouxeram nessa pesquisa é que nos próximos 2 a 5 anos, a transparência no processamento de alimentos, bebidas, vai aumentar a conscientização dos compradores. Então, o que vai acontecer? Os consumidores, eles vão optar por versões menos processadas e mais saudáveis, e produtos ultraprocessados, eles vão manter ainda no consumo. Só que ele vai querer entender sobre aquele produto antes de consumir. Então, a escolha vai ser cada vez mais de produtos minimamente processados, com valor nutricional maior. Isso vai ganhar realmente aí, vai conquistar bastante consumidor, mas ele vai querer entender cada vez mais e aprofundar naquele alimento. E por isso que hoje, não sei se vocês já viram, né? Tem muita nutricionista criando conteúdo nas redes sociais, principalmente acho que no Instagram, que a gente vê elas falando sobre, compraria, não compraria. E esses conteúdos, eles bombam muito exatamente porque é a dor do paciente, é a dor ali do cliente, né? Os consumidores têm muita dúvida disso. E aí, quando o nutricionista fala, não, consuma isso aqui, ao invés disso aqui, tem muito mais credibilidade do que uma marca falar assim, não, você tem que consumir a minha marca. Não faz sentido, entende? Então, por isso que as marcas cada vez mais vão investir em profissionais dentro dessa área, tá?
Outro ponto também importante, né, de uma outra pesquisa, que é da Euromonitor, né? A Euromonitor é realmente a líder mundial aí em pesquisa e desenvolvimento de tendências de mercado, tá? Então, eles prevê que para esse ano, né, os consumidores eles vão fazer escolhas de consumo baseado em responsabilidade social também. O que isso tem a ver, gente? Não sei se vocês conhecem a Nude. Provavelmente muitas nutricionistas aqui já devem ter ouvido falar. Eles têm uma responsabilidade muito grande, né, de trazer a consciência da emissão de carbono. Então, para quem conhece a marca, já sabe, ou quem é consumidor aí, né, sabe que eles têm muito essa visão. E dessa visão faz com que muitas pessoas se conectem com eles por conta dessa responsabilidade social que eles têm, por conta deles defenderem uma questão que cada vez mais vai ser importante, que é a natureza, que é realmente a gente olhar para o planeta com muito mais cuidado, essa questão da sustentabilidade. Então, isso vai crescer cada vez mais, e por isso, né, que eles trazem esses dados que são importantes, e aí eles trouxeram, né, que em 2023, 52% dos compradores apenas de empresas compravam apenas de empresas que eles confiavam totalmente. Isso está sendo uma tendência, principalmente da nova geração, né? A geração Z, que todo mundo está falando aí, eles olham muito por essa questão de sustentabilidade. Então, a gente vai ver esse mercado aí também crescer cada vez mais, tá? E aí, obviamente, o que esses consumidores eles estão prezando, né? Quais são as novas soluções de tratamento que essas pessoas estão buscando? Primeiro, muitas pessoas estão tendo problema de sono, então eles buscam produtos que auxiliem no sono. Segundo, a parte de gestão de peso. A gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas estão ficando cada vez mais com problemas de obesidade, com sobrepeso. Então, isso, por essa crescente, faz com que as marcas comecem a olhar para isso e os consumidores, obviamente, também vão olhar para isso. Então, vão ter esse cuidado aí cada vez mais, né? De trazer produtos que façam sentido e que podem se encaixar na dieta. 48% procuram produtos para estresse e ansiedade. A gente sabe que o Brasil, né, também é um dos primeiros, né, países com mais ansiedade. E isso, gente, a gente vê muito por conta dessa questão das redes sociais, essa questão da comparação, da gente ficar olhando e falar, nossa, aquele fulano, aquele ciclano tem a vida que eu sempre quis ter, porque é muito fácil, né? São segundos ali da vida das pessoas, mas essa comparação, principalmente a exposição para pessoas mais jovens, faz com que essa tendência tende a aumentar cada vez mais, e lógico, por outras questões sociais também, que a gente sabe que infelizmente o nosso país é um país subdesenvolvido e também isso afeta economicamente, então tem outras variáveis dentro disso também, né? 47% das pessoas vão buscar produtos para a saúde mental. Então, as pessoas estão procurando tratamento para isso, então as pessoas estão se preocupando com a saudabilidade. Saúde da pele também é algo que vai crescer muito, porque não sei se vocês sabem, mas daqui para frente, né, o Brasil ele vai ter uma porcentagem muito maior de idosos do que de pessoas jovens. Então, isso vai crescer muito mais, porque as pessoas, a gente vai ter uma população muito mais velha, né? Muito mais velha, muito mais. Como fala a palavra, a gente fugiu totalmente aqui. Muito mais idosos, né? A palavra correta. Muito mais idosos do que realmente pessoas mais jovens. Então, isso é um ponto aí importante, tá bom? Gente, essa parte de pesquisa é isso. Então, eu quis trazer esse review aí para vocês entenderem o quanto o papel de vocês vai ser primordial. Então, vou enfatizar novamente que esse mercado ele tende a crescer cada vez mais. Então, fiquem espertas assim com isso. Vocês vão ver que cada vez mais vai ter oportunidade de trabalho nessa área e por isso que vocês têm que se preparar e estar pronta para quando isso acontecer. Porque de nada adianta se vocês realmente não tiverem já essa consciência e começar a se preparar para uma oportunidade futura, tá? Bom, e agora a gente parte para a nossa próxima etapa, que é o passo a passo das visitas, como funcionam as visitas que as marcas fazem aí, esse por trás, né? Vocês já participaram, vocês sabem mais ou menos como que é, mas vou mostrar para vocês como é essa preparação, o durante e o pós aí as visitas, tá? Bom, primeiramente, qual que é o objetivo das visitas depois de tudo isso que eu falei para vocês? Provavelmente
vocês já têm uma ideia, né? O objetivo da visita é trazer uma educação e informação, trazer uma consciência ali para os profissionais, para eles saberem o benefício do produto, as características, em que momento ele pode indicar para os pacientes, se o paciente tem alguma patologia ou alguma questão ali. Fortalecimento de parceria. Então, as marcas, né, cada vez mais vão fazer visitas para construir e manter o relacionamento forte com os profissionais, sejam médicos, nutricionistas, outros profissionais da saúde também. E é um ponto até importante de vocês saberem. Quando eu fazia visita na Flormel, tinha pessoas de muitas áreas que pediam, por exemplo, dentista. Muitos dentistas gostavam de fazer visitas porque o consumo, né, excessivo de açúcar faz com que as pessoas tenham cada vez mais cáries. Então, a gente sabe também que existe já pesquisa sobre isso, e eles tinham esse interesse em conhecer a marca, em conhecer o que a gente colocava ali de ingredientes dos nossos produtos. Por conta disso, a gente começou a ver que não era só nutricionista e médico, que são os prescritores ali, né? Mais nutricionista, porque médico ainda pode indicar, mas ele não pode prescrever e montar um plano alimentar, né? Esse é o ponto. Então, a gente foi vendo aí que isso fortalecia muito essa parceria, esse vínculo com a marca, tá? E por último, as marcas prezam também a coleta de feedback. O que são isso, né? Então, sempre no final das visitas, provavelmente quem já participou sabe que recebe ali um formulário, né? Uma pesquisa de satisfação para ver ali como que foi a visita. A gente, dentro da indústria, coleta esses insights, entende o que o profissional quer, o que faz sentido. Então, por exemplo, muitas pessoas trazem algumas ideias de produtos. Então, quando, né, eu estava na Flormel, a gente fazia essa pesquisa com vários profissionais e era muito legal porque a gente conseguia ter uma consciência do que os consumidores queriam, até porque é a partir dos nutricionistas que a gente consegue também ter essa visão, mas também o próprio nutricionista, qual que eram as demandas que ele tinha ali dentro do consultório. Então, isso traz ali uma robustez muito grande e a gente conseguia levar isso para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, algumas coisas, obviamente, eram bem bacanas, dava para a gente aproveitar, e outras, infelizmente, pelo momento que a empresa estava, ou até por não ter tecnologias suficientes, a gente deixava ali em stand-by, mas em algum momento a gente voltaria ali para aquela demanda ali que o nutricionista estava solicitando, tá? Esse é o objetivo aí das visitas para as indústrias, tá bom? Ok. E agora a gente entra no passo a passo das visitas, como que funciona. Então eu fiz essa linha do tempo, então de antes, durante e depois para vocês entenderem um pouquinho melhor e ficar de um jeito um pouco mais lúdico, tá? Primeira coisa, quando a gente vai elaborar uma visita, a primeira coisa que o nutricionista tem que fazer é o tema da visita. Qual vai ser esse tema? Qual vai ser a estrutura? Qual é a estratégia da companhia? Qual é a estratégia da empresa para ter aquele ciclo de produto? Tem um produto que vai ser lançado? É um lançamento específico ou não? É uma data sazonal? Por exemplo, a gente tem festa junina. E aí, festa junina combina, obviamente, com doces tradicionais brasileiros. Então, a gente fazia ali naquele ciclo de visitas, trazendo essa comunicação de festa junina. Ou não, produtos para o verão, que aí as pessoas viajam, são férias. Então, a gente consegue trazer um ciclo ali de visitas diferentes. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de visitas, sejam online ou presenciais, é o tema, é a estratégia por trás daquela visita. Então, sempre que um profissional procura ali outro nutricionista para falar sobre o produto, primeira coisa que ele vai olhar é essa questão aqui, né? Quando ele for estruturar a visita em si. Segundo ponto, identificação e público-alvo. Isso daqui é um ponto muito importante porque muitas empresas às vezes não sabem como fazer visitas online com os nutricionistas, gente. De verdade, as empresas não sabem como fazer isso e a gente tem esse papel de mostrar, olha, deixa eu te explicar. Assim como o médico, o nutricionista, ele tem várias áreas de segmentação. Então, existe um nutricionista que trabalha com oncologia, existe um nutricionista ali que trabalha com a parte esportiva, existe um nutricionista que atua com idosos, ou com fitoterapia, ou, enfim, com um nutricionista que trabalha com a parte funcional, alimentos funcionais. Então, assim, muitas empresas não têm o conhecimento sobre isso. Elas não sabem que realmente existem segmentações dentro da nutrição.
E aí, muitas pessoas, né, leigas nesse assunto, acreditam que o nutricionista tem que saber tudo. E não, a gente tem especializações em cada área. Ah, não, eu vou trabalhar com pacientes que fazem bariátrica. Então, são produtos diferentes para aquele público. Então, como eu vou mostrar para aquele profissional uma estratégia que seja condizente com aquele público que aquele profissional em si atende? Porque não adianta, imagina, eu vou mostrar um produto que tem açúcar para uma pessoa que atende somente diabéticos. Não, gente, não faz sentido nenhum. Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, e o nosso conhecimento, a gente tem que passar isso para o pessoal da empresa também, que muitos deles não sabem disso, né? E aí eu sempre falo que o pessoal sempre sabe em relação à medicina, porque a medicina tem muito mais tempo do que a nutrição. Eu sei que algumas pessoas aqui já devem saber disso, mas a nutrição tem só 85 anos no Brasil. Então, ela é muito nova. Então, por isso que a gente tem que educar as pessoas. Para nós, é muito óbvio. Mas, sério, gente, quando vocês caírem na indústria, vocês vão ver que lá dentro nada é óbvio para eles. Então, por isso que a gente tem um conhecimento muito grande para passar, tá? Terceiro ponto, material de apoio. Então, quais materiais eu vou separar para aquele nutricionista ele ter ali e eu entregar na visita? Quais produtos eu vou entregar para ele provar? Como que eu vou dar esse apoio, né, para que ele experimente, para que ele prove, ou até mesmo para que ele tenha estudos, né, que a gente consiga trazer esse embasamento na hora da visita. Não adianta também a gente fazer a visita e só falar por alto. Não, ainda mais que quando são produtos específicos, suplementos alimentares, a gente tem que trazer esse embasamento, a gente tem que trazer esse conhecimento ali para que também o nutricionista se sinta seguro para indicar ali o produto em si, tá? Até aqui tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Conversem aí comigo, gente. Tá tudo certo? Que tudo bem. Tá, tudo ótimo. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Pode falar. A gente vai ter acesso a esse slide depois? Sim, eu vou mandar para vocês. Não sei se você entrou no início, mas tem um grupo no WhatsApp onde eu vou mandar o link lá, né? De todo o material que eu vou passar aqui. Vou mandar esse material que eu estou mostrando aqui para vocês e também um mapa mental, tá? Se Fechou. Vocês não estiverem no grupo, a gente vai mandar o link no chat de novo, e aí vocês conseguem entrar lá, que finalizando aqui eu já mando tudo, tá bom? Bom, aí, pessoal, a gente tem agora como que conduz a visita durante o processo da visita, né? Como que funciona isso? Primeira coisa, quando a gente vai visitar ali o profissional de saúde, tem 2 pontos. Tem que entender se vai ser online ou se vai ser no formato presencial. No formato presencial, não que você não precisa ter material, mas às vezes as visitas presenciais elas são um pouco mais rápidas, são diferentes porque o nutricionista ele vai na clínica ali, né, do profissional em si, representando a marca e vai mostrar isso dentro do notebook, enfim, tem como, mas a maioria acaba só falando, entregando algum material impresso, tá? Então depende muito, ou manda depois o material em PDF ali. E aí, a primeiro ponto, né, é introduzir sobre a empresa. Quando o nutricionista já tem um vínculo, né, já faz visitas recorrentes com aquele profissional, aí é diferente. Você não precisa fazer uma introdução sobre a empresa. Mas quando você está fazendo esse processo de captação, de falar sobre a empresa, é muito importante contar a história da empresa para que também aquele profissional ele se conecte. Porque não adianta, gente, a gente se conecta com os princípios e valores que são semelhantes. A gente é assim com pessoas à nossa volta, amigos, familiares, cônjuge, né? Se a gente vai se relacionar com alguém, a gente quer conhecer, né? Então, a gente quer conhecer a história, e para isso é muito importante também que vocês introduzam sobre a empresa em si, tá? Depois, vocês vão deixar claro para aquele profissional qual que é o objetivo da empresa, o objetivo da visita, desculpa. Então, o objetivo é trazer uma explicação ali bem breve. Olha, hoje a gente vai falar sobre o ciclo tal, e a visita é sobre esses produtos aqui. Então, deixar isso muito claro para que o nutricionista já tenha uma visão. Ah, tá, nossa, isso aqui vai me ajudar. Nossa, isso aqui eu não conheço. Então, vocês vão vendo que conforme vai fazendo as visitas, o próprio nutricionista também vai tendo demandas ali, onde você consegue encaixar os produtos da marca com o que ele precisa, tá?
Depois, a parte de demonstração de produtos. Então, trazer uma explicação muito bem detalhada. Isso daqui, gente, é de suma importância de explicar a parte de lista de ingredientes, o que tem dentro do produto, é adoçado com adoçantes naturais ou é adoçado com alimentos ali, produtos orgânicos, qual que é o benefício que aquele produto traz, os diferenciais da marca. Então, deixar isso muito claro, que dentro da empresa a gente chama de claims, né? Então, esses claims, eles trazem ali essa consciência para o nutricionista saber onde ele consegue encaixar o produto para cada paciente, tá? Então, isso é muito importante de trazer na hora que estiver executando ali a visita. Outra questão, né, as evidências. Então, igual eu já mencionei para vocês, na preparação, né, antes da visita, é vocês mostrarem essas evidências. Olha, fulano, olha, Nutri, esse produto aqui, ele tem um estudo, né, feito, seja com whey protein, trazer ali novidades, não precisa, isso é um ponto importante, tá, gente? Gravem isso. Não precisa trazer evidências só para vincular com a marca. Vocês podem trazer evidências para selar o relacionamento com aquele profissional. Então, não precisa trazer evidências só para ficar defendendo a marca em si. A evidência ela é importante porque o nutricionista ele vai ver muito valor na empresa quando aquele profissional daquela empresa traz mais do que um produto e traz sim conhecimento para ele. Então ele fala, nossa, caramba, não sabia disso, que esse estudo é novo, não conhecia. Então isso é muito bacana que vocês vão ver que além de gerar segurança ali, né, pode ter esse vínculo com o produto, mas além de gerar essa segurança na indicação do produto, vocês conseguem trazer esse conhecimento e selar essa parceria ali muito mais aprofundada com o profissional, tá? Depois, amostras e degustação, né? Então, oferecer amostras, degustação ali dentro do consultório. Se a visita for online, por exemplo, na Formel, a gente fazia as visitas em massa, né, que a gente chamava. Essas visitas em massa, que era com várias pessoas ali dentro da meeting, né, da reunião, a gente conseguia trazer, fazer com que as pessoas tivessem benefícios exclusivos. Então, se ela participasse ali da visita, ela tinha 50% de desconto no produto, ela conseguia retirar no próprio site. Então, tinha algumas formas que a gente fazia para disponibilizar essas informações e essa parceria ali, né, ser ganha-ganha. Então, o nutricionista também tem que conhecer o produto para conseguir indicar. E até, gente, quem me segue aqui no LinkedIn, acho que a maioria veio do LinkedIn, teve aquela polêmica, eu fiz um post falando sobre isso, gente do céu. Mas foi assim, ó, o caos no meu LinkedIn, porque o viralizou, e aí muita gente começou a falar, e algumas nutricionistas vieram falar comigo, né? Até que trabalham em empresas, e elas falaram assim: nossa, Andressa, eu passo muito por isso, é legal você estar abordando esse assunto, porque muitos nutricionistas não sabem, né, o quanto o nosso trabalho, né, que trabalha aí com a indústria, é de trazer essas informações. E quando o nutricionista é muito invasivo e traz aquela questão, eu só quero amostra, nossa, mas e aí, você vai me dar amostra? E isso acontece com muita recorrência. Assim, se alguém que estiver aqui trabalhar já com alguma indústria, sabe do que eu estou falando, que realmente a gente passa poucas e boas. E não é, gente, que o nutricionista não tem que pedir amostra, tá? Não é sobre isso, mas é a forma em que isso é pedido. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter um mínimo ali de bom senso, né? A gente está trabalhando com uma marca, a gente tem que ter uma parceria ali em que o profissional ganha, mas também a indústria, ela tem que ver valor naquele profissional, ela tem que ter essa parceria mais sólida, né? E não ficar ali só porque com a marca, porque ela está mandando a amostra. Isso não faz sentido nenhum. Então, por isso que é muito importante aí esse ponto, e até fiz esse post lá para trazer essa consciência aí para muitos nutricionistas sobre essa questão, tá? A última parte, né, do passo a passo é interação ativa e feedback. Gente, isso daqui é muito importante, que quando sempre finalizar uma visita, tem ali um formulário de pesquisa de satisfação da visita, mas também sobre os produtos, o que foi apresentado, como o nutricionista conduziu, até isso é muito importante para que nós também melhoremos a nossa forma de comunicar com os profissionais, porque às vezes a gente fala, nossa, tá legal, tá perfeito, às vezes a própria indústria já manda ali a gente chama de briefing, né? Já manda ali as informações que a gente precisa saber para falar com os profissionais, né? Então, sempre vem de cima para baixo. E aí, só que às vezes aquelas informações não estão
muito bacana. E às vezes o nutricionista fala assim, nossa, mas eu senti falta de tal coisa. E o feedback é para isso, para que vocês peguem esse feedback, leve para a indústria e a indústria melhore esses pontos aí na hora de apresentar e até nós mesmas na hora de falar sobre o produto, tá? Até aí tudo bem? Estão tranquilas? Deu para entender, né? Então, beleza. Bom, o pós, né? Quando a gente fala no pós-visita, isso daqui é muito importante para continuar o relacionamento com os profissionais. Primeira coisa, é finalizou, enviar uma mensagem de agradecimento para esses profissionais. Então, trazendo ali as informações que sejam pertinentes. Então, o material adicional que você conversou ali durante a visita, falou, olha, vou te enviar esses materiais. Então, o pós é literalmente para isso, né? Para trazer todas as informações que são necessárias para aquela visita ali que vocês realizaram, tá? A pesquisa de satisfação, então, mandar essa pesquisa. Então, vocês, durante a visita, vão mencionar sobre, e no pós-visita, vocês vão enviar essa pesquisa para que ele avalie, né? E também ele se sinta à vontade para avaliar, né, da melhor forma, seja por formulário, né? Que às vezes eles não conseguem falar, né, por conta da própria visita ter que ser bem rapidinho ali. Normalmente dura em torno de 15 a 20 minutos. Quando a gente faz no modo online, tem uma durabilidade um pouquinho maior, mas aí depende dos produtos que vão ser apresentados ali, tá? E, por último, acompanhamento contínuo. Manter esse relacionamento com os profissionais, trazendo atualização sobre os produtos, pesquisas, criar ali e-mail marketing, né? Então, dentro de todo esse ecossistema, gente, não é só a visita. Então, só para vocês terem uma ideia, a equipe de marketing em si, ela vai fazer um gerenciamento de e-mails para enviar as informações que são importantes, montar a comunidade com os profissionais de saúde, trazer informações que sejam pertinentes. Então, tem vários nutricionistas por trás ali para trazer essa robustez e essas informações para os nutricionistas clínicos, tá? Então, isso também é importante que vocês entendam, que a gente não trabalha sozinho dentro de uma indústria. A gente tem esses profissionais que vão auxiliar a gente em todo esse processo, tá? Então, a criação de conteúdo para o profissional, algumas ações de marketing específica para esses profissionais. Então, a gente consegue elaborar tudo isso junto ali com as pessoas, né, que estão propriamente dita dentro do marketing em si, tá? Bom, no mais, é isso de informação da parte de visitas. Agora, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o curso de marketing nutricional, para que vocês entendam o que vai ter lá dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou trazer no final para vocês trazerem esses questionamentos e a gente conversar um pouquinho. Então, fiquem aí que tem bastante coisa ainda, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que é o curso de marketing nutricional fora da caixa e por que eu resolvi, né, trazer esse ponto aqui para vocês. Primeira coisa, né? O curso de marketing nutricional, ele é um programa de treinamento para nutricionistas que querem trabalhar nessa área, querem ter conhecimento, aplicar ali o conhecimento da nutrição dentro do marketing. Então, a ideia desse curso em si é trazer esse conhecimento para vocês e trazer pessoas de mercado, porque assim, gente, de verdade, a gente aprende muito com a teoria é bacana, né? A gente tem que ter, mas a gente aprende muito mais com pessoas que estão atuando dentro da área. Então, a ideia é realmente trazer esses profissionais que querem construir, né? Que querem construir essa carreira dentro do marketing nutricional e que vocês tenham acesso a esses profissionais aí e adquiram esse conhecimento muito mais fácil do que eu tive, tá? Então, o curso, ele é para estudante, é para nutricionista que está na área, mas quer migrar para a área de marketing nutricional, principalmente nutricionistas que acabam estando frustrado, cansado, já atuou em todas as áreas e fala, ai, nossa, não me encontrei ainda, quero me aventurar um pouco na parte de marketing nutricional, ou, nossa, não, tenho certeza que o marketing nutricional é para mim, e aí eu quero atuar nessa área, então, realmente, o curso é para todos aí, que tem essa mentalidade, tá? Nutricionistas que querem, obviamente, ser mais valorizados no mercado, ter mais oportunidades, e ter uma comunidade onde os profissionais estão na mesma sintonia, né? Então, um consegue auxiliar o outro. Não é só o curso. A minha ideia é realmente ter essa comunidade para que eu consiga ajudar vocês, para que eu traga essas empresas e elas consigam selar essa parceria com vocês, e então fazer esse ecossistema. E os próprios nutricionistas, um ajudar o outro, né? Então, a gente conseguir construir essa comunidade onde um fortalece o outro de uma forma muito bacana, tá? E depois, né, ter oportunidade
de estar com esses profissionais de uma forma mais próxima. Então, gente, a gente ganha muito quando tem troca, né? Então, se a gente pega ali um profissional que já trabalha na área, que já tem uma experiência e está dentro de uma comunidade, a gente cresce muito mais do que se a gente tenta aprender sozinho. E por isso que eu falo, né? Esse workshop é exatamente para isso, para trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês tenham a consciência que esse mercado ele é muito promissor e vai crescer cada vez mais. Só que para isso acontecer, eu preciso de pessoas capacitadas que tenham o mínimo de conhecimento sobre marketing para que realmente consigam alavancar e entrar dentro dessa área, tá? E aí, o porquê, né, que eu resolvi criar esse curso? Porque eu literalmente, gente, eu cansei de ver nutricionista se restringindo apenas à área que foi apresentada na faculdade. Eu cansei de ver o marketing e esse mercado evoluindo e muitos profissionais ficando para trás. Eu recebo muita mensagem de nutricionistas falando: nossa, Andressa, eu quero muito atuar nessa área, como que você fez? Nossa, Andressa, eu não me sinto valorizada onde eu trabalho, ou eu estou cansada porque eu trabalho acaba sendo em cozinha e eu não me identifico muito, mas eu tô lá porque foi a única experiência que eu tive. Então, assim, eu cansei de todos esses pontos, cansei de profissionais que não têm oportunidade no mercado, que não estão sendo valorizados, e também de não encontrar conteúdo sobre essa área. Então, eu vejo que a questão de criação de conteúdo, a gente tem muito hoje, né? Muitos nutricionistas falam sobre isso, mas poucos nutricionistas estão falando também sobre essa atuação do nutricionista dentro das empresas. Então, acho de suma importância e realmente eu quero trazer um conteúdo muito rico assim para vocês. Eu preparei o conteúdo com muito carinho, com toda a experiência que eu tenho e como, né, que vocês vão atuar aí dentro dessa área e como vocês vão aprender dentro do curso de marketing nutricional fora da caixa. Aqui eu separei para vocês entenderem alguns módulos que tem dentro do curso, tá? Então, a primeira coisa é sobre mentalidade. Por quê, gente? Nada nessa vida se faz se a gente não tem uma mentalidade para mudança, se a gente não aprende a ter habilidades. Então, quando a gente está na faculdade, isso é muito sério. Infelizmente, a gente não aprende sobre empresa, a gente não aprende como comunicar dentro de uma empresa. E eu lembro quando eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, foi um susto, assim, porque eu falei assim, meu Deus, né? Isso aqui é um mundo paralelo. Eles têm uma comunicação muito diferente do que a gente aprende na faculdade. E aí eu vi que eu tinha que desenvolver algumas habilidades. E aí tudo isso eu coloquei nessa parte. Saiba quem você é antes de tudo, porque se você não sabe quem você é, se você não sabe onde você quer chegar, dificilmente vocês vão conseguir chegar em algum lugar, porque senão a gente fica rodando, né, atrás ali do próprio rabo e não chega no lugar nenhum. E aí, dentro desse módulo, tem a parte de habilidades, né? O que vocês vão ter para entrar, precisam ter para entrar nesse mercado de trabalho, como utilizar a roda da vida, que são ferramentas aí de autoconhecimento, a partir de um método de Ikigai, que é muito bacana para descobrir o seu propósito, o que você quer, onde você quer chegar. Então, são ferramentas que eu, particularmente, uso na minha vida pessoal. Então, eu quis trazer também isso para vocês. O segundo módulo são os principais conceitos de marketing nutricional, e aí a gente começa a aprofundar nessa área. Então, o que vocês precisam ter e saber antes de embarcar no marketing nutricional? Então, eu trago aí todas essas informações. O que vocês precisam saber sobre marketing para atuar dentro dessa área? Porque, a gente quando vai para o mundo de marketing nutricional, a gente tem que ter a mente aberta. Eu não vou ficar só aprendendo sobre nutrição. Eu vou realmente ter que aprender um pouco sobre o marketing em si. Então, eu trago esse conhecimento aí para vocês, tá? E como aplicar o conhecimento da nutrição dentro do marketing nutricional. Como que vocês vão utilizar isso dentro do dia a dia de vocês, se vocês optarem aí a trabalhar dentro de uma indústria de alimentos, tá? O terceiro módulo é de mídias sociais. E por que eu trouxe essa questão de mídias sociais? Porque, meu povo, a gente só cresce nessa vida quando a gente aparece. Essa é a realidade. Então, essa parte aqui, eu coloquei a parte de construir o seu brand antes de tudo. E a parte de brand a gente tem que entender que o personal brand, né, é a nossa marca. E se eu não construo a minha marca, dificilmente eu vou chamar a atenção das outras marcas. E o mais legal, gente, é que hoje o LinkedIn, ele proporciona isso de uma maneira muito absurda, né? Seja no LinkedIn, seja no Instagram, a gente consegue ter conhecimento muito melhor quando a gente faz esse personal brand de um jeito muito mais estratégico. Então, eu quis trazer para vocês aí essas informações, como que vocês vão desenvolver isso,
Tem até materiais práticos para vocês colocarem em prática como construir essa história de vocês, tá? Segundo, o que faz um nutricionista dentro, sendo um gestor ali de redes sociais? Esse ponto eu trouxe porque eu sei que tem muita nutricionista que gosta de trabalhar com mídias sociais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na Flormel, eu gostava muito de mexer em Instagram, rede social, LinkedIn, e eu, por um bom período, fiquei responsável pelo LinkedIn da empresa, fiquei responsável pelo o Instagram, TikTok e outras redes sociais que a gente tinha, né? Por qual motivo? Eu gostava muito dessa área. Eu estudava sobre rede social e eu gostava de tendências. Então, eu falei assim, nossa, eu quero entrar no time de social media. Então, por um bom período, eu trabalhei como social media, que é um gestor de redes sociais, tá? Auxiliando, né, junto ali com outro profissional que também estava nessa área. Então, a gente tinha um time de social media, né? Então, isso é muito bacana e para quem gosta, eu explico um pouco também dentro desse módulo, tá? Terceiro, como criar estratégia para as mídias sociais. Então, isso também é um ponto muito importante. A criação de conteúdo, ela existe e tem uma lógica. Não é só simplesmente postar aleatoriamente. Existe uma estratégia. E também nesse módulo eu trago para vocês esses pontos estratégicos para vocês saberem aplicar tanto para vocês quanto para a empresa em si, tá? E por último ali, né, domine como unir o mundo digital e o físico. Isso daí é uma dor muito grande das indústrias, das empresas. Isso aqui é muito bacana de vocês entenderem que existe muitas formas, né, da gente conseguir unir o mundo digital com o físico e fazer com que isso transcende, né? Então, para transcender isso, eu preciso entender. E aí eu trouxe nesse módulo as explicações, né, de como vocês vão dominar isso, como o que é o digital e o físico e como vocês vão unificar e por que as empresas valorizam isso, tá? Então, trouxe esse ponto também. E por último, né, que é o da teoria prática, eu fiz ali realmente esses módulos, como vocês podem entrar em contato com as empresas para ter mais oportunidades, que eu acho isso muito importante, tá? De vocês terem esse conhecimento para aumentar aí as possibilidades de vocês conseguirem um trabalho nessa área. Como se preparar para uma entrevista? Eu sei que parece, nossa, Andressa, mas é o óbvio. É o óbvio, gente, mas muitas pessoas se sentem muito inseguras na hora de chegar na entrevista, não sabe como agir, não sabe o que faz. Então, eu trouxe ali um pouco também da minha experiência, de como eu entrei, de como eu fiz, e isso é bem bacana, eu trouxe lá até a história de como eu construí, que foi bem fora da casinha quando eu entrei na Flormel. Fui bem criativa, mas eu conto lá. E também a parte de como vocês vão fazer essas visitas online às empresas. Então, essa aula é praticamente disso, então vai ficar salva para quem estiver dentro da comunidade, tá? E nós teremos uma aula ao vivo, né, de como funcionam as pesquisas de mercado para as empresas. E, gente, esse curso, ele é vivo, tá? Tem as aulas gravadas, mas a ideia é que todo mês eu traga pessoas de mercado, pessoas que trabalham dentro da Nestlé, pessoas que trabalham dentro da Danone, pessoas que trabalham dentro da Mondelez, pessoas que trabalham dentro da Flormel e tragam a vivência dela para que vocês entendam como elas executam. E quanto mais conhecimentos vocês tiverem de pessoas que trabalham com isso e vivem isso, mais fácil vai ser de vocês aplicarem e conseguir um trabalho. Sabe por quê, gente? Nessas aulas ao vivo, vocês vão ter contato com pessoas que estão dentro da empresa. Isso facilita, gente, absurdamente a oportunidade que vocês podem ter de aumentar tanto a parte de network, mas também a pessoa vai falar assim, nossa, caramba, aquela nutricionista estava dentro da comunidade, então eu vou dar prioridade para ela se abrir uma vaga aqui de marketing nutricional, porque ela já tem um conhecimento, já sabe. Então, isso é muito bacana. Essa é a ideia, de trazer isso próximo para vocês e fazer com que essa comunidade ela seja viva e que um auxilie o outro e que realmente tenham pessoas de mercado dentro aqui da comunidade, tá? Então, isso aí que é um ponto muito positivo. Aqui eu vou mostrar para vocês, é um videozinho, tá? De como é dentro da plataforma e o que vocês vão ter acesso. Na hora que vocês tiverem acesso ao curso e liberar, vocês vão ter essa visão aqui, tá? Então, tem todos os módulos, e a cada módulo vai sendo liberado conforme vocês forem assistindo, tá? Dentro dos módulos tem ali as explicações e os materiais complementares. Todas as aulas têm mapa mental. E as aulas também têm um quiz, onde vocês vão responder esse quiz para que vocês gravem também as informações, tá? Então, é importante para que vocês assistam a aula, já façam o quiz para testar se realmente gravou, se realmente está aprendendo ou se tem que voltar na aula. Então, eu trouxe aí
para vocês entenderem que todas as aulas têm esse mapa mental para facilitar, tem material complementar que vocês vão conseguir executar na prática. E aí também a gente emite um certificado na hora que vocês finalizarem o curso. Então, tem a certificação do curso para que vocês consigam também ter essa informação, consigam compartilhar com as pessoas e também com as empresas, para que elas saibam que vocês estão se aprimorando dentro dessa área, tá? Então, é bem completinho, mas dentro da plataforma vocês vão ter acesso a tudo isso aqui e, obviamente, a comunidade, tá? Bom, e aí, essa é a nossa primeira comunidade de marketing nutricional, então vocês vão ter acesso, quem realmente quiser, a 4 módulos exclusivos, ferramentas exclusivas, as aulas, igual eu falei para vocês, ao vivo sobre o mercado, tanto comigo quanto com esses profissionais que trabalham na área, acesso à nossa comunidade. Então, a comunidade ela não é fechada, ela é aberta, então vocês podem compartilhar ideias, compartilhar, às vezes, vagas que vocês verem, eu também consigo mandar para vocês, realmente para auxiliar vocês nesse dia a dia, tá? O certificado de conclusão e também vocês terão acesso durante 1 ano a todas as atualizações que a gente tiver. Então, todas as aulas online, todas as atualizações de outros cursos que a gente for colocando, implementando ali dentro, vocês conseguem ter acesso durante 1 ano, tá? E aí, meu povo, o investimento, isso é um ponto importante de vocês saberem, claro. A gente fez esse valor de lançamento, então ele tá 12 vezes de R$ 30,36 ou 297 à vista. A gente consegue dividir esses valores no cartão, então dentro da plataforma, vocês conseguem ter acesso a essas informações. A gente faz pela Edux, e aí eu vou pedir para o Jones, enviar aí para mim o link da página para vocês conferirem. Mas também tem aqui o QR Code, tá? Então, vocês podem escanear, caso vocês queiram ver a página de vendas, tem tudo explicado lá, todas essas informações que eu passei para vocês, o que vocês vão ter acesso, os valores. Então, quem tiver interesse e quiser entrar e quiser realmente mudar e migrar de área e ter esse conhecimento, gente, de verdade, vocês não vão se arrepender, porque eu realmente quero e vou estar do lado de vocês em todo esse processo, tá? Então, esse vai ser o link aí para vocês entrarem, se sentirem à vontade para participar. E, como eu disse, esse aí é o valor de lançamento para que vocês consigam acessar, tá? Bom, é isso.